Amém, irmãos, muito buenos dias. Uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Estamos hoje dia terminando nossa série falando de generosidade. E em tempo é importante recordar também que na semana passada nos chegou um desafio de participar de uma campanha de apoio para a expansão do reino de Deus em Itália, em uma situação puntual, com o pastor Samuel e sua família. Então, nesse sentido, temos algumas informações importantes que você pode contactar diretamente com nosso irmão Danilo. Aqui está o correio, também está aí em la publicação, en la imagen, já, montesinodanilo@gmail.com. Você pode escrever para saber como aportar. Deus ama al dador alegre. Hemos visto que tudo pertenece ao Senhor, tudo é de Ele, e temos uma oportunidade mais para bendecir a obra de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, mais allá de nossas fronteiras em Chile. Queridos, quero invitá-los a que podamos abrir as Escrituras Sagradas em la primeira carta de Pablo a los Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, haremos a leitura desde o versículo 2 desse texto. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, desde o versículo 2 hasta o versículo de número 10. Assim nos diz a palavra del Senhor. Damos sempre graças a Deus por todos vosotros, haciendo memória de vosotros em nuestras orações, acordando-nos sem cessar delante de Deus e Padre nuestro, de la obra de vuestra fé, del trabajo de vuestro amor e de vuestra constância em la esperança em nuestro Senhor Jesucristo. Porque conhecemos, hermanos amados de Deus, vuestra elección, pois nuestro evangelho não chegou a vosotros em palavras solamente, senão também em poder, en el Espírito Santo e em plena certidumbre, como bem sabéis, quales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. E vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros e del Senhor, recibiendo la palavra em meio de gran tribulação, com gozo del Espírito Santo, de tal maneira que habéis sido ejemplo a todos los de Macedônia e de Acaia que han creído, porque partindo de vosotros ha sido divulgada la palavra del Senhor, não só em Macedônia e Acaia, senão que também em todo lugar vuestra fé em Deus se ha extendido, de modo que nosotros não temos necessidade de hablar nada, porque ellos mismos cuentam de nosotros la maneira em que nos recebisteis e como os convertisteis de los ídolos a Deus, para servir al Deus vivo e verdadeiro e esperar de los cielos a su Hijo, al qual ressuscitou. Vamos ter um momento de oração uma vez mais. Padre, pedimos a iluminação de Tu Espírito Santo para esse tempo que vamos reflexionar em Tu palavra. Guia-nos, Senhor, leva-nos a la verdade, a Tu palavra que edifica, que transforma, Tu palavra que anima, que fortalece, Tu palavra que é alimento, Senhor, em tempos de lutas e incertidumbres. Guia-nos neste tempo, oramos em el bendito e santo nome de Jesus. Amém. Queridos, como decía al inicio, nosotros estamos terminando nuestra série hablando de generosidade. La generosidade de Deus en la creación, la generosidade de Deus en la familia y la generosidade de Deus en la iglesia. Nosotros hemos experimentado
en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar y en nuestra vida eclesiástica, espiritual, en la iglesia, de esta generosidad, de este atributo de Dios. Dios es generoso, tudo pertenece a Él y Él nos ha regalado, nos ha dado la bendición de administrar como mayordomos todas sus riquezas, bienes, dones e talentos. E temos grandes desafios. O desafio de levar a palavra de Deus, levar de la obra de Jesucristo, o Evangelho, desde Chile, em todo Chile, hasta o último de la tierra. En la mañana estudiábamos el texto de Hechos, capítulo 1, y nuestra reflexión decía también de que no solo del extremo norte de Chile hasta el extremo sur, pero desde la cordillera, desde la montaña, hasta la isla Rapa Nui, y más allá de eso, por todas las naciones de la tierra, cumpliendo el mandato de Jesucristo a sus discípulos, a su pueblo, a su iglesia. Y hoy día, con Mário, vimos que nuestra identidade é uma identidade especial, uma identidade que habla de santos, escogidos, predestinados, pero com um propósito. Qual é o propósito? Anunciar, predicar e compartilhar a beleza, a glória, o poder, a majestade de nosso Deus. Por lo tanto, temos uma tremenda responsabilidade. E nesse texto que leímos recém, é um texto que habla de uma igreja que nasceu em 3 semanas. Uma igreja que Pablo chega a la ciudad, Hechos capítulo 17, e com Silas, por 3 sábados, 3 dias de repouso, diz Lucas, escrevendo em Hechos, eles estiveram na sinagoga onde Pablo exponia as escrituras. Em la semana, Pablo, en el mercado, en la calle, predicava, hablava del Evangelho. Al término destas 3 semanas, nasce a igreja, vem uma grande persecução a Pablo, a Silas, são presos, pero um hermano paga a fiança e eles são liberados. E diz o texto no versículo 10 de Hechos, capítulo 17, que imediatamente eles foram enviados e chegam a Atenas e o Evangelho vai seguir seu caminho, porque nada pode detener o Evangelho de Jesucristo, nada pode detener a igreja del Senhor. Então, miremos um pouco o texto. O texto nos invita a dar graças, porque é do que o apóstolo Pablo está hablando de sua comunidade, está hablando de sua igreja, uma igreja que nasce, pero uma igreja que nasce por voluntad de Deus. E aqui uma primeira lição para nós que estamos hablando de la generosidade de Deus, e esta generosidade de Deus é a plantação de igreja, é a obra missioneira. Deus hace que igrejas nascam. Sem a bendição de Deus, sem a acção de Deus, sem o poder de Deus, nada passa. Por lo tanto, quando pensamos nesta comunidade, nesta igreja que nasceu em 3 semanas, solo foi possível por el poder de Deus. Pero também sabemos que tudo tem seu tempo determinado. E Deus havia disposto em seu coração, em sua soberania, que a igreja em Tessalônica iba a nascer em 3 semanas. Pablo entonces está dando gracias porque se recuerda de estos hermanos en sus oraciones y esta memoria del apóstolo Pablo lo hace orar sin cesar delante de Dios, delante del Padre, pero hace indicaciones de características de esta iglesia, que pueden ser características de nosotros también. Iglesia Presbiteriana, Cristo mi pastor, y todas las iglesias del Señor. Dice el apóstol Pablo que estos hermanos tienen una fe operosa. Diz la palabra de que hay una dinámica de la fe
de los hermanos que no solamente está en la capacidad de creer en el Señor Jesucristo, pero de poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Santiago dijo que si nuestra fe no tiene obras, nuestra fe es muerta. Por lo tanto, esta es una iglesia que tiene una fe operosa. Segundo, dice el apóstol Pablo que estos hermanos en su trabajo hay una dedicación y entrega cargada de amor. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice que sin amor nada sirve. Y hay un principio que he aprendido a lo largo de mi vida: aquel que no sirve, no sirve. Cristo vino para servir, não para ser servido. Pero el servicio de nosotros debe ser un servicio con amor. ¿Y qué es el amor? El amor es la entrega total, plena, integral de cuerpo, de alma, de corazón, de todo. E o apóstolo Pablo diz: esta é uma igreja que tem uma fé operosa, pero é uma igreja que está cargada de amor. A Bíblia nos diz que nos vão a reconhecer como enviados de Cristo, como discípulos de Jesucristo, através do amor que temos uns pelos outros. E qual é o exemplo de amor que temos? O exemplo de amor é a entrega de Jesucristo. A Bíblia diz em el Evangelho de Juan, capítulo 3, um texto conhecido, versículo 16, que o amor de Deus hizo com que Ele tomara a decisão de enviar a seu Hijo, de entregar a seu Hijo. E por amor, diz o apóstolo Pablo a los Filipenses, Cristo foi obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Ou seja, nós somos este blanco del amor de Deus. E agora, que devemos fazer? Amar-nos uns a los outros, porque amamos a Deus. E este amor que temos uns por los outros é justamente porque Deus nos amou primeiro. E não solamente isso, diz a Bíblia que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao prójimo como a si mesmo. O amor vai dar sentido a nossa fé, que por sua vez dá sentido a nosso trabalho, a nosso serviço, a nossa obra. E depois temos uma outra característica que diz o apóstolo Pablo de esta igreja. Diz o apóstolo Pablo no texto que estes hermanos têm uma esperança viva, uma esperança constante. E a esperança que eles têm é em Jesucristo. Ou seja, não é uma esperança vana. Aquele que espera em Cristo, aquele que espera por Cristo, está seguro. Porque Deus é fiel, Cristo é fiel. Lo que dijo se cumpre, lo que prometeu se hará. Ele vela por sua verdade, ele vela por sua palavra. Uma igreja de fé operosa, uma igreja de trabalho, de serviço, cargado de amor, amor de entrega incondicional, pero uma igreja que está com uma viva esperança, sabe que as coisas desta vida passarão. Nós estamos mirando a eternidade. Por lo tanto, o que temos que passar, o que temos que enfrentar, não vai cambiar nossa condição que agora temos em Cristo, porque dijo o apóstolo Pablo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, que em Cristo somos mais que vencedores. E nada poderá cambiar esta condição que temos agora. Nem a muerte, nem a falta de trabalho, quizás a persecução, os cambios em la política, os cambios em la vida social, não vai cambiar nossa condição, porque somos hijos e hijas de Deus. E nesta igreja, uma igreja viva, uma igreja com uma fé operosa, uma igreja que trabalha, que serve com amor, uma igreja que está com seus olhos postos em Jesucristo, é uma igreja missioneira. É uma igreja que está comprometida em cumprir a missão. Que missão eles estão cumprindo? Mira o texto, vamos ao versículo 6. Vosotros vinistes a ser imitadores de nosotros
y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, citando Hechos capítulo 17, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partindo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, não só em Macedônia e Acaia, sino que também em todo lugar vuestra fé em Deus se ha extendido, de modo que vosotros, que nosotros não temos necessidade de hablar nada. Ou seja, o apóstolo Pablo está dizendo, hermanos, mi coração llena de gratitud, de alegria, porque algo extraordinário passou em Tessalônica. Algo extraordinário passou em la vida de ustedes. La llegada del Evangelio, la predicación fiel de las Sagradas Escrituras, la intervención de Dios a través del Espíritu Santo transformó sus corazones y ustedes tomaron la decisión. ¿Qué decisión? Imitarlos en la predicación, en compartir el Evangelio, en salir y anunciar la verdad. Si volvemos a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que os discípulos deveriam esperar em Jerusalém para serem revestidos, llenos do Espírito Santo. E eles esperam, eles estão em oração, cerca de 120 pessoas, escreve Lucas. E nesse texto diz que eles esperaram hasta que se cumplira a promessa do Senhor, profetizada por Joel. E agora Jesucristo lhes disse, devem esperar. E eles são revestidos. Versículo 8 diz, ustedes receberão o poder do Espírito Santo. Receberão o poder do Espírito Santo para ser testigos em Jerusalém, Judea, Samaria, hasta o último de la tierra. Ou seja, uma acção poderosa de Deus para a expansão de seu reino. Nenhuma igreja nasce sem o poder de Deus. Nenhuma igreja nasce sem a intervenção soberana do Espírito Santo que toca os corações, que abre os olhos e que transforma as vidas. Aqui vemos o apóstolo Pablo fazendo uma hermosa indicação de que o que passou em esta cidade não passou por la habilidade humana. Quizás, hermanos, nós tengamos os recursos, tengamos as pessoas, tengamos o plano, tengamos todo listo, pero sem a bendição de Deus, sem o poder de Deus, sem a acção do Espírito Santo, não vai passar nada. ¿Por que nasce esta igreja em Las Condes? Por el poder de Deus, por la intervenção do Espírito Santo. Solo por isso, pero Deus usa pessoas, homens e mulheres. E aqui está a gran bendição. Os hermanos em Tessalônica estavam experimentando a acção de Deus agora como verdadeiros missioneros, não solamente hablando, pero vivendo para a glória de Deus. Ou seja, miravam a história, a transformação, o cambio em suas vidas, e obviamente a gente era tocada por el Espírito Santo, transformada por el poder de Deus, e agora passavam de inimigos de Deus para hijos de Deus, através da obra de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, que deve ser anunciada em todas partes, em todo o tempo. Não podemos perder oportunidades. E algo importante para que sepamos ou que recordemos, cada igreja, à la luz de las Escrituras, tem uma missão, a missão de ser de bendição em sua geração. A igreja de Tessalônica já não está como as igrejas de Apocalipse, nenhuma está, pero estamos nós. A igreja física cumpre seu rol, pero a igreja triunfante que está de todos os pueblos sigue haciendo seu trabalho e sua obra. Nós estamos chamados para ser de bendição nesta geração, para cumprir nossa missão. Quero terminar, queridos, citando 3 coisas que o apóstolo Pablo declara no versículo de número 5. Diz o apóstolo Pablo:
Pois nuestro evangelho não chegou a vosotros em palavras solamente, senão também em poder, en el Espírito Santo e em plena certidumbre, como bem sabeis quais fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O que quer dizer isto? Em primeiro lugar, queridos, diz o apóstolo Paulo, hermanos, o que passou em Tessalônica não passou por la habilidade que tenho. Pablo, um missioneiro, Pablo, um apóstolo, Pablo, um homem que teve um encontro com Deus, Pablo, um homem eloquente, que conhecia de filosofia, que conhecia de teologia, que conhecia da história bíblica, um homem que realmente chamava a atenção em seu discurso, um homem que tinha uma habilidade de fazer uma leitura de onde chegava, de las pessoas com quem falava, pero este homem está dizendo, hermanos, lo que passou não passou por la habilidade de Pablo. Lo que passa em nossa igreja não é por la habilidade del predicador A, B ou C. Pero aqui é importante considerar a preparação. Uma igreja que deseja predicar o evangelho, compartilhar as buenas novas, deve preparar as pessoas, homens e mulheres, para não falar de si, para falar de Cristo. Por isso nosso seminário, por isso nossa maestria, por isso a necessidade do estudo, de preparação, por isso a escola bíblica, não solamente para os adultos, mas desde os niños, todos aprendendo da palavra de Deus, para falar não de si mesmo, para falar de Deus e de sua revelação. Isso que Pablo está dizendo não é por mim, mas obviamente que sua formação, que sua capacidade, que sua habilidade, que os dones que Deus lhe havia regalado, concedido, dado, obviamente foram instrumentos em las manos de Deus. Pero Pablo está dizendo, hermanos, o enfoque não está en el hombre Pablo, não está en el colegio apostólico, o enfoque tiene que estar verdadeiramente en lo que corresponde. É o segundo ponto del texto, diz o apóstolo Pablo, poder. E que poder é esse? O poder de Deus. Deus pode todas as coisas. Solo Deus pode transformar um coração, cambiar uma história. Deus ha chegado à sua vida, à sua família, à sua casa, a seu matrimônio. E não existe nada que seja impossível para Deus. Deus desconhece a palavra impossível, porque Ele pode todas as coisas, tem todo o poder. Imagine-se, nós enviamos um missionário, um plantador, um missioneiro, um plantador a uma cidade em Chile, a uma região em Chile, e passado 3 semanas, este hermano nos hace um contacto e declara, nós já hemos plantado a igreja, já temos os membros, o equipo de líderes, e estamos listos para plantar a igreja seguinte. Nós diríamos que é algo extraordinário que ha passado, e obviamente que chamaríamos ao plantador para que pudesse explicar que isso, como pudo realizar tão grande obra. E o apóstolo Pablo diz de que não foi a habilidade humana, foi o poder de Deus. O poder de Deus hace lo impossível. O poder de Deus não ha cambiado. O poder de Deus está acessível. O poder de Deus está disponível. Pero para ello necessitamos conhecê-lo e buscá-lo dia a dia. Diz o texto, o evangelho ha chegado não só em palavras, senão em poder. E o apóstolo Pablo termina dizendo que este poder tiene como referência a intervenção do Espírito Santo. Quando pensamos que a generosidade de Deus está plantar igrejas e fazer missões, necessitamos ter consciência que verdadeiramente não haremos nós a obra solamente.
está o Espírito Santo, que habita nosso coração, que abre nossa mente, que abre nossos ojos, que nos indica o caminho, que nos guia em la verdade e que usa nossas vidas. O Espírito Santo. Não é a habilidade humana, é o poder de Deus, e este poder de Deus através do Espírito Santo. Se pensamos assim, a obra do Senhor não está detenida, o cielo não está em crise, para nada. O cielo não está em quarentena, não está em fase 1, não em fase 2, em fase 3. O cielo está aberto. E a bendição de Deus está disponível. E Ele ha confiado a nós a missão de salir e predicar. E aqui está o contenido do mensagem, diz o apóstolo Pablo, é o Evangelho. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo. E neste Evangelho nós podemos recordar que no Edém, Gênesis capítulo 3, o homem caiu, pecou, se alejou de Deus, se hizo inimigo de Deus. E estava afastado de Deus, alejado de sua presença. Impossível a este homem reconectar-se com Deus. Pero Deus, em sua infinita graça e misericórdia, hizo uma promessa que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpiente, hablando de Jesucristo. E na plenitude dos tempos, Cristo vino, nasceu de Maria. E também de Maria é o Redentor, e cresceu, e llamou a discípulos, e lhes entregou a enseñança das Escrituras. Anunciou o reino de Deus a los homens, pero não só isso, ele se entregou na cruz. Ele tomou sobre ele nosso dolor, nosso pecado, nossa miséria, e na cruz pagou o preço de nossa reconciliação com Deus. Diz as Escrituras que ele ressuscitou ao terceiro dia e estuvo com seus discípulos por 40 dias e comeu com eles e lhes entregou uma missão, os comissionou a um trabalho. Id, prediquem, llevem este mensagem hasta o último de la tierra. O mensagem mais poderoso, o único mensagem que pode transformar o coração e produzir salvação e convicção, certeza de vida eterna. Esta igreja que nasce em 3 semanas é uma igreja que parte, depois de 3 semanas, a cumprir sua missão, porque a obra de Deus não pode ser detenida por nada. Invito a que oremos neste momento, que pedamos a graça do Senhor para que sigamos como igreja participando desta obra maravilhosa, a obra de anunciar, de predicar o Evangelho. E quizás você diga, pastor, e como puedo participar da obra missioneira, da plantação da igreja? Orando. Le invito a que você ore todos os dias, ore por la igreja, por los desafios, por los projetos. Queremos plantar igrejas. Entendemos que a plantação de igrejas é a forma mais efetiva de la evangelização del mundo. Pero alguma outra maneira, pastor, que puedo involucrar-me em la obra de plantação, em la obra missioneira? Sim, evangelizando. Evangelize em tu barrio, evangelize com os amigos tuyos, hable de Cristo, comparta de la fé, sea luz, sea sal para a glória de Deus. E que mais puedo fazer? Puedes invertir, contribuir para que os campos sejam mantenidos, para que a palavra de Deus corra. Pero, ¿de que maneira mais puedes involucrar-te nesta bendição da generosidade de Deus, a plantação da igreja na obra missioneira, tomando uma decisão hoje dia e consagrando sua vida, dones e talentos, para ser quizás um missionário, um missioneiro, uma missioneira, um pastor, para sair e predicar. Pero para sair e predicar não necessariamente tem que ser um missioneiro de formação ou um pastor de formação. Tem que ser como dijo Sofia Miller. Leí a Bíblia, encontrei uma ordem e tomei a decisão de obedecer. Oremos. Padre, clamamos
por tu presencia constante y permanente en nuestro corazón. Deseamos ser una iglesia semejante a la iglesia en Tesalónica, una iglesia de una fe operosa, una iglesia de una viva esperanza, uma igreja que dedica seu trabalho, sua obra, seu serviço com amor. Queremos recordar que o evangelho que nos ha sido predicado chegou hasta nós não por palavras humanas, pero por el poder de Deus através del Espírito Santo. E obviamente, tu, Senhor, has usado personas, pero queremos agora, semejante a nossos irmãos del passado, sermos também usados por ti para sair e predicar, para sair e anunciar, para sair e compartilhar deste evangelho que salva, que transforma, que redime. A ti seja a honra e a glória. Oramos agradecidos em el bendito e santo nome de Jesucristo. Amém.